Bom, continuando, agora nós vamos falar sobre a sobrecarga do operador de soma, tá? Primeiro, vou mostrar aqui que eu acho que vai ser mais claro. Eu quero ser capaz de fazer uma coisa assim, olha. Por exemplo, ponto C vai ser igual ao ponto A mais o ponto B. Até o momento, a gente só definiu aqui o que é o incremento pré-fixado ou pós-fixado de ponto. A gente ainda não sabe somar dois pontos, né? E depois eu quero fazer uma coisa assim também, ó. O ponto D é o ponto A mais 5, tá? Então, a gente ainda não tem como essas coisas vão funcionar aqui. Então, eu vou fazer aqui primeiro somar dois pontos, né? E como é que a gente vai escrever isso sobrecarregando o operador de soma, né? Se a gente fosse escrever isso numa outra linguagem, era como se a gente estivesse fazendo assim, ó. O ponto C vai ser, vamos supor que é o ponto A que vai chamar a função de soma do ponto B, né? A ponto soma passando o ponto B como referência, alguma coisa assim, né? Eu queria ser capaz de fazer uma coisa assim, mas percebe que é muito mais claro fazer isso? Ponto A mais ponto B, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui, ó, vamos sobrecarregar primeiro, mostrar aqui, né? O meu já tá pronto. O ponto, recebendo um ponto como parâmetro, tá? Então, vou somar dois objetos. Então, como que vai ser isso? Veja. Estou sobrecarregando o operador de soma, né, o operador mais aqui, né? E como parâmetro, eu estou recebendo uma referência para ponto. E é uma coisa constante. Toda vez que você, esqueci de dizer isso, né? Toda vez que você tem um, um, um método que não modifica o objeto, é comum que você defina esse método como const, que é um método constante, tá? Por exemplo, o print. O print, ele só imprime o objeto. Ele não modifica nenhum valor de algum atributo do objeto, né? Ele não modifica o objeto. Então, é comum você definir todos os nossos métodos imprime aí como const, né? São métodos constantes, tá? Ele não modifica o objeto. Aqui também nós não vamos modificar o objeto. É como se eu estivesse fazendo uma coisa assim, olha, o ponto C vai ser igual ao ponto A, ponto. Vai chamar o operador, né, soma, passando o ponto B como parâmetro, tá? Eu não vou modificar o ponto A, eu simplesmente vou somar o A com o B. Também não vou modificar o B, né, mas percebe que quem tá chamando o operador aqui é o ponto A, tá? Então, definimos assim, né? Vai retornar um ponto para nós, né? Que é importante ali para a gente conseguir fazer as operações certinho. Então, eu vou retornar o quê? O que é somar dois pontos, né? Eu vou colocar aqui no esqueminha. Eu tenho ponto B, eu nem sei onde que está o ponto B. Acho que o ponto A já está aqui, né? Dois e dois. E o ponto B, deixa eu só executar aqui para ver onde é que está o ponto B. 4 e 5, né? 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto B está aqui. Esse aqui é meu ponto B. 4 e 5. Bom, suponha, né, que pro meu caso aqui, somar um ponto com o outro, eu pegar o x e somar com outro x, pegar um y e somar com outro y, né?
Então, o que vai ser o meu ponto resultante? Meu ponto resultante vai ser 2 mais 4, 6. 2 mais 5, 7. Então, vai ser o ponto 6, 7, tá? Seria isso. Vamos lá, então. Então, o que nós vamos fazer? Olha, sobrecarregar o operador soma recebendo um ponto eu pegar o x daquele ponto que chamou a função, suponho que é o ponto A que chamou a função, somado com o ponto, com o x desse ponto P que chegou como parâmetro aqui, suponho que é o B lá, né? Então, vou somar o x do A mais o x do B, o y do A mais o y do B, tá? Isso aqui vai formar um ponto para mim, eu vou retornar esse ponto, que é o retorno da função, do método, tá? É isso. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Então, aqui eu tinha o ponto A e o ponto B. A soma dele retornou o ponto C, 6 e 7. Certinho. Agora, eu quero ser capaz de fazer uma coisa assim, ó. D recebe o ponto A mais 5, ou seja, eu quero que eu some 5 ao x do A e 5 ao y do A, e isso me dê as coordenadas x e y do D, né? Então, o A está lá com 2 e 2, então, o meu ponto D vai ser o quê? 7, 7, tá? Então, vou colocar assim, né? Aqui melhor. D é o ponto A mais 5, tá? Então, como que vai ser isso? Vou pegar aqui. Sobrecarregar aqui, realmente, né, nós temos mais uma sobrecarga. Veja que, para ele diferenciar de um do outro, né, veja que eu tenho exatamente a mesma definição aqui, ó. E elas se diferem pelo tipo de entrada. Eu estou somando um ponto com um outro ponto, e o outro eu estou somando um ponto com um inteiro, né? Eu não poderia aqui colocar aqui, ó, ponto E, N, é P, né? Eu não poderia, porque senão eu tenho duas definições idênticas, aí o compilador não sabe diferenciar uma chamada da outra. Então, aqui nós temos aqui uma outra sobrecarga do operador de soma, né? Recebendo agora um inteiro. Vamos ver como que vai ser isso. Recebendo um inteiro, nada mais simples, né? É simplesmente pegar o x e somar com n, e o y e somar com n, isso forma um ponto, retorna esse ponto. Vamos aqui imprimir o D, aqui está. Ok? Beleza. Agora eu quero ser capaz também de comparar um ponto com o outro. Suponha que eu tenha aqui um ponto E, que é 2, 2, tá? Esse ponto E, eu quero ser capaz de fazer uma coisa assim, ó. Se A é igual a E, eu vou até comentar aqui, faz de conta que eu ainda não tenho. Faz de conta que eu ainda não tenho a sobrecarga aqui do operador de igualdade, tá? Faz de conta que eu não tenho. Então, veja, vai dar um erro ali, né? Aqui ele está falando que eu não tenho o operador de igualdade para a classe ponto, realmente. Eu só sei comparar números inteiros, caracteres, float, double, isso a gente sabe porque já tem definido o operador de igualdade, né, de comparação aqui de igualdade, para esses tipos de dados. Agora a gente vai definir o que é a comparação entre um ponto e outro. Veja, A é um ponto e E é um ponto. Então, o que é isso? Então, veja, o meu comparador de igualdade, né, tudo que é comparação, você vai sempre retornar um booleano, né?
Porque o que retorna quando você compara, por exemplo, 2 é menor que 3? Ele vai retornar se é verdadeiro ou falso isso, né? Então, aqui, 2 é igual a 2? Sim, verdadeiro. 2 é igual a 3? Não, falso, né? Então, sempre você vai ter o tipo de retorno de qualquer operador de comparação, né? Geralmente vai ser um booleano. Então, aqui, o meu operador de igualdade vai retornar um booleano, vou receber um ponto e ele vai ser constante também, porque eu não vou modificar meu ponto, né? Vou só comparar uma coisa com a outra. E agora, a implementação aqui, né? Implementação aqui do operador de igualdade é o quê? Se o x do ponto que chamou, é como se eu estivesse fazendo uma chamada assim aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Se a ponto. Se a ponto. Igual, igual. Que é a função, né? O método. Igual, igual. A e. Né? Esse aqui é o nome da minha função. Minha função é um operador, né? Então, é como se eu estivesse falando que o A é quem está chamando o meu operador de igualdade, né? O operador de igualdade dele, comparando com quem? Com o E que está sendo passado como parâmetro daquela comparação. Então, é como se o meu A está chamando o operador igualdade e o E é o parâmetro P que está chegando aqui, ó. Entendeu? Então, vamos lá, ó. X é o X do A, né? Se é igual ao P.x, quer dizer, é o X do E, né? Que é o P aqui, recebeu aquele E, aquela cópia daquele E que chegou aqui. E, então, se o X do A é igual ao X do E, que no caso, né, do ponto P, e o Y do A é igual ao Y daquele ponto P, que é o E, né? Então, quer dizer que os pontos são iguais. Eles estão no mesmo ponto, né? Então, os pontos são iguais. Então, se isso acontecer, eu vou falar assim, ó, pontos são iguais. Caso contrário, pontos são diferentes. Então, vamos ver qual que é a saída dele aqui. Pontos são iguais, porque realmente, ó, ponto A é 2 e 2, e aqui eu defini o meu ponto E como 2 e 2 também. Vou fazer ele não ser igual, né? Vou fazer aqui 2 e 6, aqui, ó. Pontos são diferentes, né? Porque só o x é igual, o y não é, então pontos são diferentes, ok? Então, é isso, a gente tem como sobrecarregar vários operadores. Tem os operadores de fluxo, que são esses operadorzinhos aqui do cout, né? Do cin também, você consegue sobrecarregar. Isso aqui é só uma introdução, esse assunto é bem extenso, então vale a pena vocês darem uma olhada como que se faz essa sobrecarga aí no C++. Eu vou colocar para vocês esse arquivo aqui com essas sobrecargas aqui, todas implementadas, e um material também que eu vou disponibilizar para vocês de uma outra classe, que é a classe Tempo, se não me engano, que é uma implementação do livro do Deitel e Deitel, que ele sobrecarrega a entrada, ou a data, se não me engano, que ele sobrecarrega esse operador, essas setinhas aqui do cin, tá? Para capturar, do cout, perdão, para colocar, para imprimir a data corretamente, a hora corretamente, tá? Vou colocar aí só a título de curiosidade mesmo, mas esse assunto, ele é bem extenso, então vale a pena dar uma olhada, porque é um recurso muito interessante do C++, tá? Nenhuma outra linguagem você vai ter uma coisa parecida com isso daqui, ok?